Learning Curves. Uma curva de aprendizado, ou Learning Curve, é muitas vezes útil para verificar o trade-off bias-variância. Uma Learning Curve apresenta a variação do erro, ou seja, da cost function, ao longo do número de observações. Para exemplificar, vou imaginar um set de treinamento com m observações e começar selecionando uma observação e ir aumentando o número de observações até m. Em paralelo, vou medindo o erro, isto é, a cost function nesse set de treinamento. Vou fazer o mesmo processo com o set de cross-validation retirado do set de treinamento, como já aprendemos. Temos então duas cost functions, uma para o set de treinamento e outra para cross-validation. O objetivo é verificar como se comportam as cost functions à medida que o número de observações cresce, que é o que caracteriza uma Learning Curve. Temos a nossa cost function dada pela expressão, em que h é uma função quadrática. Vamos usar cross-validation, que, como vimos, é o particionamento do conjunto de dados de treinamento em subconjuntos mutuamente exclusivos para estimar os parâmetros do modelo, sendo os subconjuntos restantes empregados na avaliação do modelo. Vamos analisar o erro MSE, que corresponde à nossa cost function, sem regularização, para diferentes valores de m, isto é, observações. Começamos com o set de treinamento com uma observação, m igual a 1, e a nossa função quadrática se ajustará perfeitamente a este ponto. Se tivermos m igual a 2 ou m igual a 3, ainda é provável que esta função quadrática passará por esses pontos. Agora, se aumentarmos m progressivamente, fica cada vez mais difícil para esta função passar por todos os pontos. Então, a relação entre o erro MSE ou a cost function vai aumentando à medida que m aumenta. Passamos agora para o MSE das observações de cross-validation. Quando temos poucas observações, é muito provável que o modelo, isto é, a função quadrática, que funcionou bem no set de treinamento, acabe errando os alvos, porque as observações de cross-validation são provavelmente diferentes das observações de treinamento. Entretanto, ao contrário do erro de treinamento, nesse caso, o erro vai diminuindo à medida que o número de observações cresce. Isso porque quanto mais observações você tiver, mais provável é que a hipótese H passe por essas observações. Vejamos o que acontece ao learning rate no caso de auto-bias. Suponha agora que H é uma reta. Nesse caso, o erro de treinamento começa abaixo como antes, porém cresce bastante à medida que o número de observações cresce e se estabiliza. Já o erro de cross-validation começa alto como antes e decresce, porém não muito, e se estabiliza nesse patamar alto. No final, temos um grande erro devido ao bias. Isso sugere que não adianta ter mais observações se você está errando devido a alto bias. Vejamos agora o caso de alta variância. Suponha que h seja dado por essa expressão. Como sabemos, uma função tão complexa provavelmente acertará muito bem as observações de treinamento e isso resultará em que o erro se estabilizará num valor bem baixo. Agora, nesse caso, teremos um grande overfitting, o que resulta em um erro de cross-validation alto no início e está se estabilizando também bastante alto, mas ainda assim decrescendo levemente. O que nos indica que temos um problema de overfitting é esta grande diferença entre o erro de cross-validation e o erro de treinamento. Então, nesse caso, colocar mais observações provavelmente ajudará, como vemos na figura. O que nos interessa é o erro de cross-validation e ele está diminuindo. Na prática, as curvas que você obtém têm muito mais ruído. Entretanto, plotar essa curva pode ajudar a diagnosticar os problemas que seu algoritmo está sofrendo. Para finalizar, quero destacar um ponto importante. Diferente dos algoritmos convencionais que atingem um patamar de desempenho, à medida que construímos redes de deep learning maiores e as treinamos com mais e mais dados, seu desempenho continua a aumentar.